Olá, meus queridos amigos! Eu decidi fazer esse vídeo depois que eu fui pra Amazônia agora no começo do ano. Inclusive, tem dois vídeos muito bons. Um é sobre Alter do Chão e o outro é sobre um Ecolodge, que é o tipo de hotel na selva, que são muito legais, então clica aqui se você quiser ver. Enfim, fui pra Amazônia na virada do ano, foi incrível, maravilhoso e percebi que, basicamente, as pessoas não tomam remédio por lá. Óbvio, tô generalizando, mas a grande maioria das pessoas com quem eu conversei falaram que não tomam remédio. E não só não tomam remédio, elas utilizam das ervas, né, de forma medicinal. Então lá tem tanta opção de plantas e sei lá mais o que é isso. Eles vivem assim. Eu lembro muito bem que a gente estava numa comunidade e eu perguntei pro moço que estava fazendo, ele era o nosso guia, na verdade, né, de uma trilha que a gente fez lá em Tapajós. E aí eu perguntei pra ele, como é que cura, sei lá, diarreia? Ele, pega casca, tudo da árvore e tal, põe 3 dias na água e aí toma. Como é que cura a dor de não sei o quê? Ele soube responder tudo. E tudo na natureza tem algo que faz você se sentir melhor sobre os problemas de saúde que você tem. Saúde e emocionais também, né? Let's face it. E isso se uniu com uma indignação que eu tenho já faz bons anos sobre como as pessoas têm necessidade de tomar remédio sem ter necessidade. Isso desde que eu criança, eu vendo minha avó, que ela tudo era remédio, ela precisava tomar remédio. E eu lembro quando eu era atleta, né, fiz natação, e quando os treinos eram muito fortes, eu via algumas amigas, amigos meus que tomavam, sei lá, Dorflex, ou tomavam algum tipo de relaxante muscular, sem grandes motivos, sabe? E eu sempre suportei muito bem essa dor, que me parecia normal você conviver com aquela dor de um treino. Ou, enfim, um dia que tem dor de cabeça. Obviamente eu não tenho uma enxaqueca crônica e eu não tenho uma doença que exija tomar remédio, então, né, salvo exceções. Eu ficava indignada com o fato das pessoas tomarem remédio de forma exacerbada. Na Amazônia isso ficou muito latente porque eu vi que existe uma população inteira que não toma remédio. Então, assim, é possível sobreviver sem isso. Nos últimos 5 anos houve um aumento de 42,6% de compras de remédios no Brasil. E aí eu li uma entrevista de um doutor em toxicologia da USP que respondeu algumas perguntas em relação a esse aumento de uso do remédio aqui no Brasil. E ele falou várias coisas muito interessantes, que inclusive reforçam, né, essas minhas crenças de alguns anos e que eu acho que é muito importante compartilhar com as pessoas porque é cultural. Às vezes a gente toma o remédio pelo simples fato de estar habituado a tomar esse remédio, porque, sei lá, nossos pais ou um professor ou amigos tomam, a gente começa a tomar e a gente acha que isso é normal. Mas na verdade os remédios, eles fazem mal à saúde também. Obviamente eles curam de determinado problema, mas com isso, geralmente eles trazem outros problemas se usados de forma exagerada. E uma coisa que ele falou que eu achei bem interessante é que, infelizmente, os remédios eles estão sendo utilizados como bens de consumo. Então não existe mais um uso racional do remédio, né? O uso ele é inadequado ou indiscriminado, e isso causa problemas. E ele levantou 2 pontos prováveis do motivo desse crescimento do uso de remédios. Obviamente é 1 milhão de motivos para isso, é uma soma de fatores que fazem com que a sociedade haja dessa forma. Por exemplo, a gente tem mais tecnologia, querendo ou não, a tecnologia ela traz também possibilidade de criação, né, das farmácias, da indústria farmacêutica de criar novas soluções. Mas ao mesmo tempo, uma das coisas que ele falou foi o seguinte: talvez a medicalização da sociedade esteja mais ligada aos tempos modernos, a uma pressão maior de se cumprir metas e ao estresse. Então, no fundo, a sociedade em que a gente vive, inclusive tem um vídeo muito bom falando sobre ansiedade, que também fala sobre a mesma questão, clique aqui se você quiser assistir, que na atualidade a gente tem uma pressão muito maior externa de resultados, né, de conseguir, enfim, trazer um sustento para sua família, de conseguir um cargo melhor, de conseguir um status social melhor. E esse tipo de estresse, obviamente, ele tem danos físicos, né? E danos físicos, por consequência, as pessoas consomem mais remédio para supri-los. E uma coisa que eu achei muito interessante, que ele falou que por outros estudos, né, pela literatura, os psiquiatras dizem que essa dependência ela também tem a ver com a dificuldade hoje das pessoas lidarem com a dor. Então elas usam de refúgios e um desses refúgios é o remédio. E aí tem vários culpados, possíveis culpados desse uso exacerbado, né? Tem a indústria farmacêutica que indiretamente pressiona os consumidores, mas na verdade pressiona os médicos, os prescritores
ele vai, né, enfim, nos consultórios, ele, não sei como é que funciona, mas não sei se paga para alguns médicos para indicarem determinado remédio. Tem também o próprio médico, não vou falar de todos os médicos, mas tem médico que acha muito mais fácil prescrever qualquer coisa do que de fato ir a fundo qual é o real problema da pessoa. Tem a própria indústria farmacêutica do varejo, né, enfim, as farmácias que querem lucrar, porque existe a ética profissional do farmacêutico de, por exemplo, não ceder um remédio que não tenha prescrição, que não tenha receita. Só que o problema é que eles não vão fazer isso porque, na verdade, você não precisa reter da receita. E aí, se você retém a receita, se você obriga a pessoa a ter receita, a pessoa vai atravessar a rua e compra em outra farmácia. Então, existe uma competição, né, comercial nisso. E existe também o próprio consumidor, né? Existem alguns casos, por exemplo, que a gente vê que o médico, ele prescreve algo porque existe quase que uma imposição do paciente de receber algum tipo de receita para comprar um remédio. E inclusive quando o médico ele indica pratique esportes como é mais saudável, o paciente sai do consultório falando que o médico é um médico ruim. Então existe todas essas frentes, né, que causam esse tipo de uso, esse consumo completamente indiscriminado. E obviamente existem doenças que têm que ser tratadas com remédio, isso é indiscutível. Existem doenças, inclusive crônicas, né? A gente tá falando de diabetes, de pressão, óbvio. Ou então algumas doenças mentais que também exigem remédio para poder manter o equilíbrio. Obviamente esse uso de remédio, ele é necessário. Só que, olha qual que é o remédio que é mais consumido no Brasil desde 2011. Neosoro. O Neosoro ele não tem nenhum tipo de uso obrigatório, não existe uma prescrição utilize Neosoro, porque o Neosoro ele serve para desentupir o nariz, se eu não me engano. E eu lembro quando eu nadava também, vários atletas estavam viciados em Neosoro, porque acho que tem algum componente que vicia no sentido de que quanto mais você usa, mais entope o nariz, e aí você fica nesse ciclo vicioso. Se os remédios mais utilizados no Brasil fossem os remédios de diabetes, de pressão, né, enfim, de doenças crônicas, tudo bem, aí faria sentido. Só que os remédios mais utilizados são justamente os remédios que são, enfim, de livre compra nas farmácias, que não exigem prescrição, que inclusive tem alguns que são cartelas que estão disponíveis para você simplesmente pegar sem precisar nem mesmo falar com um farmacêutico. Então, a mensagem que eu quero passar, eu não sou contra o uso de remédios, desde que a única forma de você conseguir curar isso é com o remédio. Porque, por exemplo, uma gripe, você não precisa tomar um remédio com a gripe. O remédio, os medicamentos de gripe, eles não curam a gripe, eles curam o sintoma da gripe. Obviamente é chato você ficar com coriza, com dor de cabeça, com vontade de querer ficar deitado na cama o tempo inteiro. Às vezes você tem que trabalhar e você precisa de forças pra conseguir levantar da cama e ir pro trabalho. Então, obviamente, existem essas questões, mas geralmente as pessoas só querem tomar porque elas não querem passar por nenhum tipo de dor, sabe? Eu, por exemplo, tenho alguns remédios que eu não gosto, odeio tomar remédio. Quem me conhece sabe, inclusive as pessoas ficam putas comigo porque às vezes eu tô sofrendo de dor e eu não quero tomar remédio. Eu tomo remédio quando eu tô com uma cólica muito bizarra, porque, enfim, às vezes eu sinto cólicas que são muito surreais, não consigo viver, mas é muito eventualmente, não é todo mês. Aí eu tomo Buscopan. Eu nem vou pedir patrocínio de remédio porque, enfim, né, é o tipo de patrocínio que eu não quero. Quando eu tenho algum tipo de inflamação, assim, cutânea, Nebacetin, que é maravilhoso, é uma pomadinha que eu acho ótima. Inflamação no ouvido, que não tem jeito, eu coloco... Como é que é o nome? Mas é um antibiótico, na verdade. Esqueci agora. Otosporin. E garganta inflamada, eu não deixo chegar num nível além, eu tomo própolis, mas o extrato de própolis eu pingo. Eu não chego no ponto que precisa tomar, sei lá, nimesulida ou algum tipo de anti-inflamatório ou até mesmo antibiótico. Uma coisa que é fato, que precisa tomar muito cuidado, e isso eu sei porque eu já vivenciei, quando você chega num ponto que você tá com a garganta com pus, obviamente é muito difícil você controlar com, enfim, coisas fitoterápicas. Mas tem muita gente que é prescrito, né, você tomar, sei lá, por 7 dias um antibiótico e a pessoa, ela vai no terceiro dia, ela para porque os sintomas pararam. E aí volta muito mais forte. Então, respeite esses dias que foi passados pelo médico, tá? Isso é importante. Então, já que tomou, toma certinho, pelo amor de Deus. Fora isso, é isso. Eu acho que eu não tomo mais nada de remédio. É muito, muito raro eu tomar qualquer outro tipo de coisa. Febre, tá, febre. Febre é uma coisa também que não se brinca, né? Acho que, primeiro que febre é algum indício, algum indicativo do seu corpo de que tem alguma coisa errada com o seu corpo. Então é um tipo de sintoma que você precisa prestar muita atenção, algo está errado. Se você já sabe qual que é a causa dessa febre, além de tomar muita água, é difícil você evitar de tomar sei lá, um Tilenol, um dipirona, porque realmente às vezes a febre você tem calafrios, isso pode até piorar. Mas remédios de dor, tipo Dorflex, Miozan, sei lá, Tandrilax, sei lá, são os que eu lembro como atleta, eu nem sei direito o nome de remédio, mas são remédios que pensem com cuidado antes de tomar, não tomem a qualquer custo, sabe? Isso
traz consequências ao longo da vida pra você. Tem muita gente que fica com insuficiência renal de tanto remédio que tomou. Minha avó morreu de insuficiência renal por tanto remédio que ela tomou. Então usem com parcimônia, não é tipo não use remédio, se der seria o ideal. Eu não sou médica, eu não posso dar dicas nada sobre isso, que eu não, enfim, tenho qualquer nível de estudo, mas eu tenho consciência do meu corpo. Eu sou uma pessoa que fico raramente doente, me alimento bem, pratico atividade física, bebo muita água. Essas coisas elas previnem às vezes de doenças tipo gripe, resfriado, enfim. Obviamente, não deixe de consultar o médico, uma pessoa que é especialista, mas tome cuidado também que às vezes o médico ele começa a indicar, empurrar. Eu preciso falar de um exemplo de remédio muito bom. É o seguinte, eu fui atleta. Beleza, é a terceira vez que eu falo isso nesse vídeo. Eu tive um problema muito sério no ombro. Eu tive 3 tendinites e 2 bursites nesse ombro. E aí eu fui num médico que não era um médico especialista em esporte. Primeiro que ele falou que pessoas da minha idade, e sendo que isso foi 10 anos atrás, ou seja, eu tinha 20 anos, pessoas da minha idade não tem como terem bursite, porque é uma doença de velho. Só que eu era atleta, hein? Sim, pessoas da minha idade têm bursite sim. Quando atleta, ou enfim, sei lá quais circunstâncias. E aí ele simplesmente me indicou um anti-inflamatório. Eu nem sei se eu tomei esse anti-inflamatório, acho que eu peguei a receita e rasguei ela, nem lembro o que eu fiz e comecei a fazer fisioterapia. E é graças a Deus que eu fiz a fisioterapia, eu fiz ultrassom, eu fiz, enfim, um monte de coisas que o fisioterapeuta faz e meu ombro ficou ótimo sem precisar tomar remédio, entendeu? Então assim, muitas vezes o médico ele vai pelo caminho mais fácil, que é tomar remédio, e ele vai te prescrever algo. E obviamente não é todo mundo que tem um conhecimento do próprio corpo para poder dizer, não, isso aqui eu vou, isso aqui eu não vou tomar. Mas é importante adquirir esse conhecimento, na verdade, essa noção corporal, sabe? Porque quando você tem ideia de que você consegue sobreviver àquilo, né, se recuperar daquilo sem necessidade de um remédio, é melhor pra você mesmo. E é isso, eu queria muito saber a opinião de vocês, se vocês gostam de tomar remédio. Aqui não tem julgamento, então se vocês gostam de tomar remédio, que se vocês acham que isso realmente é a solução pra vocês, comente aqui. Se você é contra remédios, vocês preferem alternativas mais naturais, né, seja ervas ou enfim, o tempo, também comente aqui. Compartilhe com aquele seu amigo ou que é hipocondríaco, ou aquele que é a favor, né, de outras alternativas mais paliativas. Enfim, tem muito assunto pra falar sobre esse vídeo. Eu poderia ter falado de efeito placebo, tem muita coisa legal. Se você tem alguma sugestão de conteúdo nessa linha, por favor, comente aqui. Se você gostou, não deixe de curtir aqui o vídeo. Siga aqui o canal, eu falo sobre absolutamente tudo. Falo sobre saúde, tecnologia, viagens, enfim, sobre tudo mesmo. E aqui é um canal que a gente vai construir juntos. Então, muito importante seu comentário, seu feedback, para que a gente consiga trazer cada vez mais conteúdos legais para você, tá bom? E é isso, até a próxima!